Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você estará assistindo esta live. Bom, para quem não me conhece ainda aqui, meu nome é Elson, tá? Meu nome é Elson. Eu não gravo muitas mensagens aqui no Instagram, geralmente eu gravo mensagem desse tipo no YouTube. O endereço no YouTube temos o link aqui no Instagram. Você acessando esse link, você vai cair lá no nosso canal no YouTube. Ô Elcio, e o canal lá no YouTube é sobre o que? É sobre boxe? Aqui você fala, aqui você é um esportista, aqui você é um instrutor de boxe. Mas e lá no YouTube? É sobre luta? Não, esse link aqui, lá no YouTube, é sobre pregação do Evangelho, tá? Você é evangélico, irmão Elcio? Não, não sou evangélico. Eu sigo os princípios de Cristo. Eu me denomino cristão no sentido de seguir a palavra de Cristo. Evangélico, me perdoe, tá? Mas talvez você entenda dessa forma e eu já quero aqui esclarecer. Ser evangélico é praticar uma religião, né? Cristianismo é uma religião. Então, cristianismo, catolicismo, evangélico, espírita, etc. Então, tudo isso são religiões. Com respeito às religiões, que até porque quando nós falamos de religião, eu não olho para a religião em si, mas eu olho para o praticante, para a pessoa, tá? Eu costumo dizer o seguinte: eu conheço muitas pessoas do meio religioso e eu vejo Deus, eu vejo pessoas do bem em qualquer lugar, tá bom? Então acabei de falar uma mensagem agora no YouTube, acabei de gravar uma mensagem para o YouTube falando sobre essas questões também, porque assim você vai ver pessoas do bem, pessoas de corações puros dentro do candomblé, do espiritismo, do catolicismo, da igreja evangélica, tá? Porque não se trata da religião em si, se trata da pessoa. Porque quando a pessoa tem caráter, quando a pessoa é verdadeira, quando a pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, ela não está presa entre quatro paredes de uma religião. Ela é aquilo por essência, porque está no DNA dela, tá bom? Mas teologicamente falando, em relação à palavra de Deus, o estudo bíblico, eu me denomino cristão por seguir ali os princípios de Cristo, coisa que às vezes a religião muda um pouco o contexto da história. Mas enfim, o que é que eu quero falar aqui nessa live? Primeiro te convidar, se você quiser conhecer nossas mensagens lá no YouTube, só é acessar o link que está aí. O canal no YouTube é elciojesus_mgv. Nós postamos muitas mensagens lá, esclarecemos muitas questões bíblicas. E até, irmão Elcio, mas eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não tenho interesse. Não, até para você aprender você estudar, você compreender certas coisas para responder certas perguntas de certas pessoas, tá bom? Então, mas o que eu quero tratar aqui é o seguinte: é possível você ser cristão e ser um atleta, um esportista? Eu estou fazendo essa live porque muitas pessoas, até mesmo alguns familiares meus, parentes, o que acontece? Eu tenho 42 anos e desde meus 23 anos de idade que eu comecei a andar em igreja, né? Me converti ao cristianismo, né? Me tornei evangélico, mas assim, depois de alguns anos eu desconsiderei esse título, né? Esse jargão evangélico, cristianismo. Passei a estudar mais a palavra de Deus e entender que ser seguidor de Cristo é diferente de ser seguidor de pastor.
Ser seguidor de Cristo é diferente de ser seguidor de um padre, de um guru religioso. Ser seguidor de Cristo é ser seguidor da palavra. Tá? Agora, se tem homens que de fato seguem a palavra na sua essência e te ensinam a seguir na essência, então eu chamo essas pessoas de irmãos na fé, que é o que nós usamos, né? Utilizamos dessa frase, irmãos na fé. Mas eu sei que muitas pessoas, até mesmo como eu falei, da minha própria parentela, já chegou a me questionar: você não é pastor mais não? Você deixou de ser pastor? Eu falei assim: por quê? Porque você agora está dando aula na academia, voltou a lutar. O que acontece, irmão? Deixa eu dar um breve testemunho. Eu sou de uma cidadezinha chamada Ibirataia, no sul da Bahia. E lá eu era um professor de artes marciais, né? Eu dava aula de Kung Fu, boxe chinês, Sandá. E certa feita eu fui desafiado, né, para fazer uma luta de boxe. Fiz uma luta de boxe, ganhei aquela primeira luta e engraçado que já foi como um profissional, né, sem capacete, imagina. Aí eu ganhei aquela luta e tal, e aí eu comecei a entrar no mundo do boxe. Passou-se um tempo, eu fui convidado, né, para vir aqui para Lauro de Freitas fazer um teste com um professor que eu tenho muito carinho aqui, o professor Reizinho, aqui de Lauro de Freitas, Itinga, mais conhecido como Rei Chuli. Um abraço, professor. E aí eu fui convidado por ele, ele entrou em contato comigo, alguém passou meu contato lá do interior, a 350 km daqui da capital. E ele entrou em contato comigo e me convidou. E eu era apelidado por Van Damme, né, por causa das artes marciais que eu fazia. E aí ele me convidou para vir fazer um teste aqui em Lauro de Freitas. Eu falei: nossa, eu vinha fazendo algumas lutas e tal, no interior, e aí fui convidado para fazer um teste aqui em Lauro de Freitas. E aí eu sonhei, né, irmão, a minha oportunidade de conhecer meu grande ídolo do esporte, que é o Acelino Popó Freitas, né, conhecer os treinadores como o Luiz Cláudio, irmão de Popó, outro cara que eu tenho um carinho imenso. Sempre agradeço pelo carinho, né, que ele tem também para comigo. E aí era meu sonho conhecer essa galera, né? Aí depois conheci também que eu tinha vontade de conhecer o Luiz Dória. E aí eu larguei tudo lá no interior e vim para aqui no ano de 2006. Mas a ideia, na verdade, era passar uns dias aqui e depois voltar para minha cidade e continuar a minha vida, dando aula lá de Kung Fu, trabalhando em um departamento lá de telefonia, etc. Mas o que acontece, né? O destino, né? Deus traça caminhos que a gente não imagina. Então eu vim com esse objetivo de passar uns dias e depois voltar para minha cidade e viver lá minha vida pacata no interior. E aí eu passei algumas dificuldades, dormia em uma academia. Lembro que as janelas da academia, do espaço que eu ficava, um quartinho, uma janela quebrada de vidro, e chovia e eu tomava, nossa, um banho. 5 horas da manhã eu já acordava todo molhado, porque a chuva de açoite, que chama, né, molhava aquele espaço e eu me molhava todo. E passei muita dificuldade, minha família não tinha como me sustentar aqui na capital, passei muita dificuldade financeira, sabe? Tomava café de favor que alguns amigos levavam para mim na academia. Os meus móveis era uma Bíblia e uma garrafa PET de 2 litros com água, né? E aí alguns amigos pediam patrocínios, ajuda em supermercado, algum comércio aqui de Lauro de Freitas. Era onde eles conseguiam arrecadar para mim cesta básica para eu ir me mantendo. E aí foi quando eu conheci, né, o pessoal lá da academia de Popó também e tal, tive acesso lá. Fiquei um bom tempo treinando com eles. E o tempo foi passando e era para ser um passeio de 40 dias. Nós já estamos em 2024 e aqui estou eu desde 2006. Vamos fazer praticamente 20 anos.
Então, meus amigos, graças a Deus, não me sinto frustrado, não me sinto decepcionado. Tinha um objetivo, o sonho de me tornar um lutador de boxe conhecido. Já comecei já nesse meio um pouco tarde, né? Até porque eu vinha de outra luta. Mas assim, agradeço a Deus por tantos amigos e conhecidos que eu adquiri ao correr da minha vida, ao decorrer da minha caminhada. E respondendo a pergunta daquelas pessoas, até da minha cidade lá, você ainda é crente? Né? Porque às vezes eu passo muito tempo sem ir na minha cidade, mas quando eu retorno, algumas pessoas dizem assim, mas você ainda é pastor? Você ainda é crente? Primeiro que eu não gosto de me intitular pastor, né? Essa coisa de se intitular, isso é coisa de homem, isso é coisa de religiosidade. Né? Não, nós temos um espaço, nós nos chamamos de igreja, porque igreja não é um templo, igreja não é uma casa, igreja são pessoas. Então, eu sou responsável por cuidar de igreja, de um grupo de pessoas, de ministrar a palavra para pessoas, tá? Mas igreja não é o templo, igreja somos nós, tá bom? Até porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não está na catedral, na igreja X, na igreja Y, no templo X e templo Y. Deus está e habita em nós, nos nossos corações, na nossa mente, quando nós compreendemos verdadeiramente o sentido e o significado de ser morada dele em espírito. Então muitas pessoas se questionam, mas você posta vídeo aqui lutando, você posta vídeo na academia. E o que é que acontece? Muita gente, irmão, tem um certo preconceito ainda. Hoje até que não, graças a Deus nós temos aí, né, pessoas, né, evangélicas, cristãs, envolvidas com esporte, até alguns pastores que eu cheguei a conhecer aí, professores de boxe e tal. Então hoje em dia já acabou um pouco esse preconceito. Todavia, entretanto, ainda existe uma mente religiosa, né, que despreza, critica e muitas vezes zomba de você quando você se diz um atleta e ao mesmo tempo uma pessoa de fé, um pregador do evangelho, tal. Como assim? Eu estava aqui na minha casa recentemente colocando uma placa no nosso espaço aqui de treino. E aí passou dois cristãos e eles estavam conversando. E um olhou para a placa e viu que era uma academia de boxe. E ele disse assim, por que você não coloca seu filho para fazer boxe? Aí o outro respondeu, né? Eu estava colocando a placa, pegando as coisas aqui na garagem. E o outro respondeu que esse negócio de luta é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus, não. Crente, lutador, não existe. E aí, eu sou temperamental, né, irmão? Claro que a gente tem domínio próprio, mas existem situações que você quer dar uma resposta. E aí eu olhei pra ele, ele passou. Quando ele retornou, eu estava terminando de colocar a placa. E aí ele falou comigo, bom dia. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ouvi vocês falando aqui que praticar boxe, fazer esporte é coisa do diabo. Aí eles pararam assim, olharam pra mim. Eu falei, por certo vocês são evangélicos. Aí eu falei, eu sou cristão. E como vocês gostam de chamar pastor, eu sou pastor de igreja. Aí eles tomaram um susto, né? Eu falei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece a história de Moisés? Ele, sim. Eu falei, você sabe que Moisés foi um exímio lutador de artes marciais? Claro que você não vai encontrar isso lendo um versículo bíblico, mas compreendendo a história. Moisés foi criado no Egito. Moisés aprendeu artes marciais egípcias. Moisés até matou um egípcio, né, com as próprias mãos porque estava maltratando um irmão seu hebreu. Para quem não conhece a história, é só ler. Você acha que quem treinou Josué para ser general do exército de Israel foi Moisés? Mas a Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos da terra. Moisés era um homem de Deus. Então observe que há uma diferença entre praticar um esporte, seja ele de luta, seja um futebol, seja um vôlei, um tênis, enfim.
Há uma diferença entre você praticar um esporte, e principalmente esporte de luta, e ser uma pessoa briguenta, violenta e maldosa. E aí eu fiz a mesma pergunta, né? E vocês conhecem a história de Caim? Ele sim, eu falei, Caim praticou algum esporte de luta? Não, eu falei, pois é. E Caim matou o próprio irmão. Caim que não lutava boxe, Caim que não lutava kung fu, karatê, não sei o que, matou o próprio irmão. Então, queridos, existem crentes que estão matando os seus próprios irmãos com palavras. Porque a hipocrisia tem estado na mente das pessoas. Convenção, transformação de vida não tem nada a ver com posição religiosa. Eu atrofiei minha carreira como pugilista. Eu deixei de ir além porque a religião bloqueou a minha mente. Eu lembro que eu treinava e tinha algumas lutas marcadas. Só que os pastores, a igreja que eu fazia parte, sempre endemonizavam. Porque é crente, vai lutar, não sei o quê. E por mais que eu tinha aquele vigor físico, aquela pujança, estava aprendendo, né, a técnica do boxe, tinha pessoas para me ingressar nos eventos de lutas, mas a minha consciência estava pesada. Eu achava que eu estava em pecado, porque a religião me ensinou isso. Então a religião muitas vezes atrofia a mente das pessoas e você deixa de viver, você deixa de estudar muitas vezes, você deixa de se capacitar profissionalmente, porque a religião começa a endemonizar, como esses dois abençoados falaram, que não é de Deus, que Jesus não fez isso. Porque Jesus não fez isso. Jesus não veio para... Jesus não casou, Jesus não teve filho, Jesus não foi lutador de boxe. Não, Jesus veio para morrer na cruz, para cumprir a lei e tirar o povo dos seus pecados. Jesus veio para salvar a humanidade que estava cativa dentro de um pacto, dentro de um ministério de condenação e morte. Então Jesus não veio para outra coisa. Então você se comparar a Jesus porque você é crente, não existe. Ser imitador é uma coisa. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser imitador é no sentido de imitar as boas obras, o amor, a misericórdia, a compaixão, a verdade, ser justo, ser honesto, amar a Deus acima de todas as coisas, ser uma pessoa do bem, ser um bom amigo, um bom pai de família, um bom esposo. É aprender da palavra de Deus para você aplicar na sua vida diária. Não é você imitar o pé da letra, até porque ninguém foi para a cruz, só Jesus foi. Então quando alguém vier com essa conversa de que porque você é um atleta, porque você porque assim, tem igreja que até o camarada ser um policial, ele condena. Não, você é crente, não pode ser policial. Eu trabalhava na área de segurança e eu tinha direito a porte de arma, eu trabalhava armado. E eu não utilizava arma, eu pedia um posto de segurança para não precisar de utilização de armas. Por quê? Porque a religião colocou isso na minha mente. Que eu não podia nem tocar numa arma, como se a arma tirasse vida de pessoas. A arma não tira a vida de pessoas. Pessoas malignas que usam a arma para tirar a vida. Entendeu, queridos? Entendeu que a contaminação ela está na mente do ser humano. O próprio Jesus disse que o mal, que o adultério, que a mentira, que o homicídio, ele está no coração do homem. Então, quando você for julgar, tome cuidado, porque não é todo mundo que é errado, não é todo mundo que é injusto, não é todo mundo que... E também não é todo mundo que é verdadeiro, não é todo mundo que é honesto. Então, tem que distinguir, tem que ter discernimento. Existem crentes, pessoas religiosas, que são terríveis. Que são pessoas que você não deve confiar, são pessoas ruins, perversas, e dizem que são de Deus. Está tendo agora aqui
uma situação que aconteceu recentemente, né, dos crentes que mataram a cantora Sara Mariano. O próprio marido crente, o tal do bispo. Esses homens são homens perversos. Lobos disfarçados de ovelha. Agora não tem nem como disfarçar, são lobos mesmo. Esse povo tem que comer cadeia o resto da vida. Então, não é porque dizem que são crentes. Eu vou generalizar? Claro que não. Tem muita gente boa, gente do bem, dentro e fora das chamadas igrejas. Tá bom? Independentemente da religião. Eu costumo dizer, pregar, falar, que eu conheço pessoas que são do candomblé, pessoas que são da Umbanda, que são muito mais dignas de confiança do que muitos que se dizem evangélicos. Entenderam? E eu até as considero muito mais do que muitos que se dizem cristãos. Porque eu já vi de tudo nessa vida, como diz o Martinho da Vila. Então, respondendo aqui a pergunta que eu mesmo fiz, né, que eu sei que é uma pergunta que muitas pessoas têm. Sim, eu sou cristão, prego o evangelho, reúno pessoas, tem uma igreja que se reúne comigo, aqui em Lauro de Freitas, no bairro de Tinga, na rua Santa Cecília. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, eu estou lá ministrando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus.